Meus amados e meus queridos irmãos, amigos, a todos que nos acompanham, a todos vocês que nos assistem, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu cumprimento a você, a sua casa, a sua família, a sua parentela, na paz bendita, eterna e soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, habite em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos, Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo de número 18, o verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu quero, amados, agradecer ao nosso Deus por esta oportunidade. Também agradeço a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra do Senhor. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Meu muito obrigado. Meus amados e meus queridos irmãos, aqui está uma parábola contada por Jesus, mostrando a importância da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero já de início lhe dizer que quem ora, que tem uma vida de oração, por mais que surjam problemas diante de si, por mais que existem causas que aos nossos olhos é impossível, a palavra de Deus nos revela, nos orienta que para Deus não existe causa impossível. Louvado seja o nome do Senhor. A oração é um ato de comunicação do ser humano com o Senhor Jesus. A oração é onde nós contamos as nossas dificuldades ao nosso Deus. Tem momentos na nossa vida, tem lutas na nossa vida, existem batalhas que vêm ao nosso encontro, que se nós não tivermos uma vida de oração, nós não vamos conseguir resistir. Por que é necessário o ser humano alimentar o seu corpo físico? É porque se ele não fizer isso, ele entra em um ato de desnutrição. Ele não consegue resistir. Do mesmo jeito é a oração. A oração é o alimento que nos fortalece ao nosso espírito. A oração é que nos prepara para o momento da adversidade. Quantas pessoas hoje se esqueceram de orar e não resistiram, não suportaram? Louvado seja o nome do Senhor, a perseguição, não suportaram as lutas, louvado seja o nome do Senhor, porque esqueceram de levar uma vida de oração. A oração é uma conexão da criatura com seu Criador. Todo cristão deve entender, compreender
que a oração é uma necessidade de todo cristão. É um dever de todo cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem o que Jesus conta nesta parábola. Disse-lhe Jesus, quem falou foi o próprio Jesus. Jesus nos ensinou, nos deixou claro, louvado seja o nome do Senhor, que assim como ele foi perseguido, nós também somos perseguidos. E por que Jesus venceu? Já que ele tinha duas naturezas, 100% Deus, ou 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele sofreu as mesmas perseguições, os momentos de dificuldade que eu e você atravessamos todos os dias. E como homem, ele foi perseguido, mas venceu porque tinha uma vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus nos mostra, nos deixou claro, nos orienta que nós jamais vamos conseguir vencer se não tivermos uma vida de oração. A oração, como eu já lhe disse, é um dever de todo cristão. Bendito seja o nome do Senhor. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca esmorecer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele prossegue contando neste capítulo uma história de dois personagens, de duas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Só que uma era arrogante, prepotente, desobediente, injusto e infiel. Só que a outra pessoa, o outro personagem, tinha comunhão com Deus, tinha uma vida de oração. E eu quero lhe dizer uma coisa: quem tem uma vida de oração, quem leva uma vida de oração, ele não recua perante as lutas. Ele jamais vai conseguir ser vencido pelo seu inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus inicia esta parábola nos mostrando tanto quanto é necessário que o ser humano viva uma vida de oração. Mas ele também relata que havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Louvado seja o nome do Senhor. Havia naquela cidade este juiz que não temia a Deus e que não respeitava homem algum. Só que na mesma cidade, louvado seja o nome do Senhor, naquela mesma cidade tinha uma viúva. E esta viúva vinha ter com aquele juiz e pedia a ele que julgasse a sua causa contra o seu adversário. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nesta oportunidade, pode até ter pessoas desobedientes, sem temor a Deus, no meio da sua casa, na sua família, só que você tem que entender que você é diferente. Só que você deve entender que você é sal e luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E através da sua vida, através da sua comunicação com Deus, através da sua comunhão com Deus, Deus vai operar um milagre. Deus vai fazer coisas impossíveis aos teus olhos acontecer, por causa da tua comunhão com Deus. Então aquela viúva ia ter com aquele juiz todos os dias. Ela não desistia, porque quem tem uma vida de oração
não desiste. Por mais que o problema pareça ser invencível, por mais que você olhe ao seu redor, parece que não vai ter solução. Quem vive uma vida de oração não desiste porque ele sabe ao Deus em que ele serve. Aquela viúva ia ter com ele e dizia a ele: julga a minha causa contra o meu adversário. Só que o juiz não dava a mínima importância para as palavras daquela viúva. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a viúva não desistiu. O segredo de muitas pessoas, ou a decepção de muitas pessoas, é desistir fácil. Louvado seja o nome do Senhor. É não conseguir resistir. A palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos alerta. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus trabalha, queridos, em nossa vida conforme a nossa confiança, conforme a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. O segredo ou a decepção de muitas pessoas é desistir. Já o segredo de grandes vitórias, de grandes conquistas, louvado seja o nome do Senhor, é mesmo no sofrimento, é mesmo na luta, não desistir. Louvado seja Deus. Veja que esta viúva aqui, ela não desistiu. Todos os dias que ela ia até aquele juiz, ela sempre recebia o não daquele juiz. Mas ela não desistiu. Ela continuou. Louvado seja o nome do Senhor. Ela perseverou. A vitória são dos que perseveram. Louvado seja Deus. E todos os dias ela estava lá, batendo na porta daquele juiz e dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, a qualquer momento, ao Senhor, a qualquer momento, se levantará em tua defesa. Louvado seja o nome do Senhor. A qualquer momento o Senhor se levantará ao teu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você que está me assistindo nesse momento está enfrentando uma causa tão difícil. Difícil é para você. Para Deus não existe causa difícil. A qualquer momento Ele vai agir ao teu benefício, ao teu favor. Louvado seja o nome do Senhor. E todos os dias esta viúva estava lá: julga a minha causa contra o meu adversário. Moral da história. Um dia de tanto aquela viúva oportunar aquele juiz, de ela não desistir, de ela todos os dias continuar lá suplicando, pedindo a ele que julgasse a sua causa, louvado seja o nome do Senhor, ele tomou uma decisão. Ele tomou uma iniciativa. Ele tomou uma atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Vou julgar a causa desta viúva para que ela pare de me oportunar, para que ela me deixe em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Para que ela não precise mais estar todos os dias, imagino ele na porta desse tribunal, batendo, pedindo o socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, a palavra de Deus nos diz que o juiz julgou aquela causa. Eu quero dizer para você, nesta oportunidade, você não é uma causa perdida. Não, senhores. Quem advoga por você, quem julga a tua causa é fiel.
Louvado seja o nome do Senhor. Quem está na tua vida e quem te dá vitória nunca soube o que é perder. Quem julga a tua causa, quem trata dos teus negócios, quem luta por você, quem peleja por você, quem batalha por você, quem entra na guerra por você, nunca soube o que é perder. Por mais que alguém olhe para você, por mais que alguém te veja como um derrotado, como um fracassado, vão ter que entender que Deus é da sua vida. Vão ter que compreender que o Senhor está contigo. Louvado seja Deus para todo sempre. Aquele juiz se levantou enfurecido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Isso não aconteceu simplesmente por acontecer. Esta mulher aqui, esta viúva, ela não enfrentou o adversário de mãos vazias. Esta viúva aqui, ela não enfrentou o adversário carnalmente. Não, ela tinha uma vida de comunhão com Deus. Ela vivia uma vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tinha uma vida de conexão com o céu. Ela conhecia, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor dos Senhores. Ela conhecia o juiz por excelência. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não venceu sem antes contar a sua causa ao Senhor. Não, ela conseguiu vencer, mas ela contou as suas dificuldades ao Senhor Jesus. Conte para ele, em vez de contar para o seu vizinho, para o seu amigo, conte para o Senhor, converse com ele, mostre a ele a necessidade que você tem, a carência que você tem. Fale com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mostre a ele que você necessita, precisa que ele venha agir ao seu favor, ao seu benefício. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele te dê vitória. Louvado seja Deus contra os teus adversários. Imagino que grandes críticas esta viúva recebeu. Isto é um pensamento meu. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine que zombaria esta mulher muitas vezes sofreu, muitos desprezos, muitos descasos. Louvado seja o nome do Senhor. Os adversários já contando vitória, já festejando a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine, meus irmãos, imagine que situação esta mulher viveu na vida. Só que ela não desistiu. Ela não parou. Ela sabia que a qualquer momento aquele juiz tomava uma decisão ao seu favor. Louvado seja Deus. Olha o que aconteceu. Aquela mulher não desistiu, o juiz se levantou e julgou a sua causa, deu vitória favorável àquela viúva. Os seus inimigos ficaram envergonhados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar esta palavra para você, para o seu coração. Ainda que hoje, agora, os teus inimigos estejam contando vitória, eles não vão ficar, louvado seja o nome do Senhor, eles não vão ter sucesso, eles não vão conseguir contar vitória por muito tempo. O Senhor irá se levantar ao teu favor. Bendito seja Deus para todo sempre. Eu quero que você entenda que o nosso Deus peleja, batalha por nós. Queridos,
eu quero deixar esta mensagem para a sua vida, para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus não sabe o que é perder batalha. Fique com esta mensagem. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde e te proteja a você e toda a sua casa. E fique na paz. Não esqueça de ter uma vida de oração. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde em nome do Senhor Jesus.